Vamos com o Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o André Alves. Ele que é o administrador de cemitérios aqui de Santa Cruz, o cemitério da cidade, os cemitérios também dos distritos de Sodré e Caporanga, e vem bater um papo conosco sobre a programação oficial para este feriado de finados. André, seja bem-vindo, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde, ouvintes da Rádio 104. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Sim. E falar sobre os eventos, os acontecimentos do Dia de Finados que ocorrerá amanhã, dia 2/11 de 2022. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite, pela presença. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, André, nosso convidado especial na tarde desta terça-feira, para você ligado no rádio na 104 e conectado conosco também no portal Diário Cidadão. Excelente tarde. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pro WhatsApp 99772-6104. A galera que está no Facebook pode comentar no chat e o número do Zap está correndo aí na tela. Logo embaixo do nosso GC, você encontra o número do WhatsApp. Manda para cá, é mais fácil para que a gente visualize logo de cara. Hoje, inclusive, apenas mensagens de texto. Combinado assim? André, primeiramente, tivemos aí os momentos mais conturbados da pandemia, que afetaram também a programação de finados. Para esse ano, volta tudo ao normal? O que tem de diferente das edições anteriores aí? Sim, Diego. Em 2021, em virtude da pandemia, né, houve bastante restrições, embora tenha ocorrido algumas barracas, mas era impedido das pessoas se alimentarem no local. Sim. Nesse ano, em virtude do encerramento da pandemia, tudo normal, as missas também, as barracas, a alimentação no local. Então, ou seja, aquela palavra está tudo liberado, né? Vai ocorrer na normalidade. Tudo normal. Então vamos lá, começando aí pela questão de atividades envolvendo até secretarias de governo, algumas ações específicas que acontecem no entorno do cemitério para o feriado. Teremos alguma coisa assim? Sim, né? A Secretaria de Trânsito já está se organizando ali para fazer o impedimento amanhã a partir das 6 horas, né? A partir das 6 horas, impedido o trânsito na... Algumas ruas já são impedidas ali para evitar o acesso de circulação de veículos, principalmente naquele entroncamento ali da Avenida Fabiano com a Sebastião e a Arlindo Piedade, né? Certo. Que cruza em volta. Daí o fluxo vai diretamente para o estacionamento do cemitério, né? E daí os carros que até a capacidade máxima ali do estacionamento, né? Lotou, daí o pessoal vai estacionar na rua, direcionando ao entorno do cemitério, né? Vai ter lá o pessoal do trânsito fazendo essa orientação. Vai ter essa orientação, sim. E à medida que as pessoas foram visitando seus túmulos, os carros foram saindo, os outros vão entrando dentro do estacionamento e assim sucessivamente. Estacionamento será cobrado? Não, Dário. O estacionamento, como todo ano, é sempre gratuito, né? Tem a orientação ali do pessoal da fiscalização, do trânsito, para que ocorra tudo organizado e as vagas sejam ocupadas corretamente. Na questão, André, da comercialização, na parte externa do cemitério, de que forma vocês acabam acertando tudo isso? O pessoal da fiscalização, né, geralmente já se organizam ali junto com o pessoal da barraca e as entidades, né? Então, daí eles é cobrado uma taxa para uso do espaço ali e a fiscalização ela organiza os pontos da barraca. Próximo ali da entrada fica as entidades, tem 5 entidades, depois tem as floriculturas e tem o pessoal que vende alguma verdura ali, caldo de cana, sorvete. Sim. E etc. Houve em anos anteriores ações de combate a trabalho infantil, algumas crianças da região que estariam ali também para vender algum tipo de produto, velho, etc. De uns anos para cá, diminuiu esse cenário e por isso as ações elas não foram mais feitas, ou foi também por causa da pandemia? Esse ano vai ter alguma coisa nesse sentido ou não? No ano passado também a Secretaria de Assistência Social, né, que era conjunto mais direitos da criança, adolescente, né, agora é só assistente social, ela vai fazer também, ela fez, ocorria na praça ali. Ação Finados. Isso, a ação de finados ocorria na praça da igreja ali, daí em virtude da obra que está ocorrendo ali para a melhoria da praça, né, então eles vão fazer próximo ali ao CRAS Betinha.
Vai ter próximo ao CRAS, Isso, uma ação correto. voltada às Daí crianças. vai ter, conforme eu conversei com a Secretaria de Assistência Social, a Andrea, né? As assistentes sociais, elas vão ficar próximas ali do cemitério, fazendo a buscativa dessas crianças para participar da ação de finados. André, você disse que o trânsito será impedido a partir das 6 da manhã de amanhã. Isso, correto. Sim. O cemitério abre que horas? Amanhã, em virtude da missa das 7 horas, então a gente já vai abrir os portões a partir das 6 horas. E fecha? Daí a visitação encerra às 18 horas, né, às 6 horas, então daí nesse horário até o pessoal sair, então vai mais ou menos umas 7 horas da noite vai se encerrar. Hoje pela manhã eu passei em frente ao cemitério e vi uma movimentação muito grande ali, pessoas já antecipando, né? Muitas pessoas acabam antecipando, fazendo as visitas aos seus entes, aos túmulos, na verdade, né? Um pouco antes. A movimentação estava grande, é normal isso? É normal, Dário, até mesmo porque tem os familiares, né, que vão fazer os preparativos ainda para receber os outros familiares, né? Então eles vão ali, já fazem uma limpeza só com um pano, né, úmido ali do túmulo, coloca as flores, deixa tudo organizado para voltar amanhã e fazer a visitação normalmente, né? Daí colocar vela, fazer orações e etc. Como é que foi a programação desse ano, justamente de pequenas obras, reparos, o prazo para limpeza, que acontece antes do feriado? Como é que foi esse ano? Esse ano foi um ano meio que atípico, né? Porque a gente teve um período de chuva muito grande antes do finados, então até atrapalhou a nossa programação de limpeza, roçada, né? Mas as reformas foram até sexta-feira, né? Dia 28. E a limpeza do túmulo, que é com água, antes com água. Lavagem mesmo. A lavagem do túmulo para jogar água, aquelas coisas, até o dia 31 na segunda-feira. Daí hoje a gente já fechou a água, né? Então o pessoal pode com paninho, pode ir ainda para com paninho. Com paninho, passar um pano úmido ali, porque tá chovendo direto, choveu ontem à noite, então às vezes ainda acaba molhando o túmulo, juntando uma poeira ali, então o pessoal pode fazer essa limpeza ainda. O objetivo de vocês é fechar as torneiras para que a pessoa possa não usar ali, é isso, né? Sim, Dário, porque tem partes ainda do cemitério, né, principalmente quadra 4, quadra 6, 9, 11... e 12 são quadras ainda que tem parte gramado, uma parte terra, e também para não atrapalhar a pessoa que se programou, fez a sua limpeza antes, né? Porque daí, vamos supor, você tem um parente seu sepultado lá, vai os familiares todos fazer a visitação, daí o vizinho do lado tá jogando água, lavando, daí fica aquele transtorno ali e acaba espalhando barro e aquela coiseira ali acaba sujando mais o espaço, né? Em anos anteriores tinha uma parceria da prefeitura com a Sabesp, no caso, logo na entrada do cemitério. Uhum. Acontece esse ano novamente? Essa parceria não, mas a gente vai disponibilizar no fundo lá perto próximo ao banheiro, né, um freezer lá de 100 litros com água gelada lá, daí as pessoas que forem fazer a visitação levam a garrafinha, né, para fazer a coleta ali da água ali e poder beber, se hidratar. Uma das grandes preocupações da gestão do cemitério sempre foi o acúmulo de água. E a gente está vivendo essa temporada de chuva atípica, preocupação com acúmulo de água em vasos, né? Combate à dengue, chikungunya, esse tipo de coisa. Houve um trabalho extra, digamos, para vocês, inclusive, evitar esse tipo de problema? Como é que está o monitoramento do cemitério em relação ao mosquito da dengue, chikungunya, zika? Sim, daí nesse ano, né, a gente fez um pouquinho diferente, né? A Secretaria de Saúde fez vários mutirões com os agentes comunitários lá para fazer essa vistoria no cemitério, eliminar os focos de dengue, mas ainda a gente tem problemas com vasos ainda, principalmente aqueles vasos de metal, né? Sim. Que demandam uma manutenção maior ali, que ele tem o seu dreno prejudicado, às vezes conforme o pessoal da saúde me informou, né, da fiscalização, que nem dreno, nem buraco para dreno tem ainda. Mas aquelas pessoas que forem visitar amanhã, né, o cemitério e hoje também, já que estão visitando, lembrar de levar o vaso de flor, né,
já furado, o pacotinho plástico ali, cortar o fundo, né? Deixar o enfeite, não precisa arrancar, mas aquele fundo ele corta e deixa vazado ali, caso chova ou a pessoa joga água ali para durar mais um pouquinho, daí não tem um acúmulo de água, né? Houve reclamações há um certo tempo de pessoas dizendo que vasos que elas tinham colocado nos túmulos dos familiares tinham sido recolhidos, ou pela administração do cemitério, ou por equipes até da Codesan que estariam trabalhando lá, que os vasos foram jogados fora, sem a devida informação antes. Imagino que assim como chegou pra gente, chegou também para a administração do cemitério. Queria que você explicasse, hoje está ao vivo, que dá pra gente até falar sobre isso. Como é que funciona a questão? Que tipo de material que não é permitido? Se vocês têm essa liberação para poder retirar esse material e jogar fora, como é que funciona, André? Tem um tempo... É mais ou menos assim. No ano anterior, a gente fez uma manutenção geral antes. Sim. Então, daí houve um questionamento ali que os familiares questionaram para mim, assim, que eles gostam de ir no finados fazer essa reposição das flores. Tá. Então, eles sentiram... Nesse ponto aí que eles queriam ter feito essa substituição. No dia do finados. Tá. Isso, e a gente antecipou e fez essa limpeza, essa manutenção. Daí nesse ano a gente fez diferente, não fez, deixamos os próprios familiares irem lá no cemitério e fazer as suas reposições de flores, da maneira que o ritual de cada um, né? Então, não tem proibição nenhuma. A única orientação mesmo é o não deixar o saquinho, né? E o vaso ter o seu dreno. Não existe nenhum tempo determinado, então? Daí o tempo, mais ou menos, é assim. Tipo, vamos supor, se tem um período que não tá fazendo muito sol, a flor ali provavelmente vai durar às vezes 3 dias, 7 dias. Sim. Aquelas flores naturais a gente faz a retirada, né? Agora as flores sintético de plástico a gente deixa até se deteriorar mesmo. Também nós fizemos várias matérias com você, André, sobre a questão do vandalismo no cemitério. Pautas aqui na 104 FM sobre essa questão. De lá para cá, mudou alguma coisa? Esse ano foi bem mais tranquilo a respeito do ano anterior, né? O ano anterior teve um pouco mais de incidência a respeito de furto. Esse ano foi bem mais tranquilo. Acho que eu fiz, acho que 6, 7 boletins de ocorrência em comparação, acho que uns 14 no ano anterior, né? Vandalismo, acho que teve um que é referente ao túmulo do Canhoto, né? Mas daí a gente conversou, se resolveu, parece que era uma questão ali meio que familiar, né? Então a gente não dá para muito se envolver, porque daí tinha um parente no túmulo dele, por exemplo, que já tinha vindo anteriormente lá, estava queimando a vela perto da cabeceira, não no veleiro ali, daí estava prejudicando o túmulo. Daí a gente entrou em contato com o familiar e tentou dar uma intermediada ali para que houvesse uma solução, né? André, a gente falávamos na oportunidade sobre a questão do vandalismo. Eu lembro que você acabou colocando sobre uma pessoa, um idoso que sempre estava no cemitério, acabava quebrando alguns vasos, levava esses vasos e que ele tinha um distúrbio mental. Ele tem retornado no local? De que forma está? Esse ano a gente conversou bastante com o filho dele que toma conta dele, né, do Alípio. Então ele tem ido bem pouco lá no cemitério. E quando ele vai, a gente está fazendo um acompanhamento, né? Daí um funcionário já vê, acompanha ele, fica de longe, dando uma olhada ali para ver se ele não vai cometer nenhum vandalismo. Mas nesse ano ele não fez nada. Discutimos recentemente também, André, a questão da capacidade do cemitério. E havia até obras em andamento para a expansão daquela área. Queria que você falasse sobre o andamento disso. Para o cemitério de Santa Cruz, o que há de plano nesse sentido de reformas, estruturas novas também para os cemitérios dos distritos? Fala um pouco para a gente. A respeito do cemitério de Sodré e Caporanga, tranquilo, tem espaço para fazer novos sepultamentos, né? Tranquilamente. Já o da cidade, né, o sede aqui, o cemitério da Saudade, ele tem o seu problema mesmo de espaço. Sim. Tanto é que a gente está com as obras lá para ampliação, né? Primeiro a gente está na fase da construção dos muros, depois tem a parte da drenagem e o calçamento. Daí já está previsto para o orçamento
orçamento do ano que vem, né, a construção das guias e do calçamento dessa área de expansão para a liberação da construção e venda de túmulos, de sepulturas para novos sepultamentos, né. Então, da maneira que a gente vem administrando hoje, né, vendendo somente no caso de necessidade, Sim. quando o familiar não tem, então ainda dá para suportar essa demanda que existe. Dá para fazer uma projeção de quanto tempo o que existe hoje de espaço ele consegue suportar? Pelo menos mais 1 ano e meio, tranquilo. 1 ano e meio é pouco tempo também, né? É pouco tempo, Não é né? tanto Mais tempo. ou menos é o que a gente está mais ou menos programando para a conclusão da obra. Para a conclusão da obra. Entendi. Dário? Em termos de valores ali, de repente eu não tenho uma opção, eu tenho que comprar mesmo. Uhum. Você já tem os valores? Hoje, o terreno mais a gaveta pronta, que é o caso que a gente já trabalha lá, né? Que tem o terreno e já deixa a gaveta construída em virtude dos novos sepultamentos, né? Até mesmo para o familiar não se preocupar em querer construir no dia. Sai R$ 2.736, né? O terreno R$ 1.243,90 e a gaveta construída R$ 1.492. Esses valores aí para esse novo local? Esse é o valor atual praticado para todos. Para todos. Daí tem que se estudar a partir do momento da liberação se vai manter o mesmo valor ou se vai ter um aumento. A questão do recadastramento que aconteceu recentemente também, totalmente concluído? Teve pessoas que acabaram perdendo? O recadastramento que a gente fez esse ano foi mais em específico para a regularização de sepulturas em Sodré e Caporanga, né? Porque lá ainda são bastante túmulos que são construídos no módulo jardineira. Ou tem só uma edificação ali, mas não está de acordo com o padrão da legislação atual do município que demanda a construção da gaveta, né? Então a gente fez um levantamento, apurou, chamou o pessoal, principalmente de Caporanga, né, que teve uma grande aderência, né, para se recadastrar, verificar o túmulo, fazer o reconhecimento, para a gente identificar também na hora do sepultamento se esse túmulo tem gaveta ou não tem, se ele está apto para fazer sepultamento. Então foi mais nesse sentido, foi um recadastramento não só de ir lá, dar o endereço, os dados pessoais da pessoa, mas também orientar o proprietário do túmulo, né, que ele precisa se adequar para caso ele queira ali fazer um sepultamento, a sepultura dele, o túmulo esteja em ordem. A questão da manutenção, André, a gente sabe e acompanha o cemitério. Eu lembro que desde criança, no cemitério aqui de Santa Cruz do Pardo, há alguns túmulos ali abandonados, depois desse recadastramento. A família assumiu ou teve alguma situação que a prefeitura acabou assumindo e comercializando futuramente esse local? Principalmente em Sodré e Caporanga a gente não fez retomadas ainda, né? Que ainda não existe necessidade nesse sentido. Mas aqui em Santa Cruz, no Cemitério da Saudade, esses túmulos abandonados, a gente tenta notificar primeiramente o familiar. O familiar, se comparecer, ele assume a responsabilidade ali de, em 90 dias, fazer regularização, né, do túmulo, daí de modo geral. Não é só ali jogar um cimento em cima, daí ele vai ter que construir o túmulo ali, até mesmo porque daí é para evitar, caso, vamos supor, daí ele veio, fez o cadastramento, assumiu a responsabilidade, ocorre um óbito na família e daí ele quer forçar um sepultamento ali. Ah, mas antes não era assim. Mas hoje a legislação prevê que o familiar tem que construir a gaveta, até mesmo para a questão de atender a legislação ambiental, né? Então daí se ele vem, comparece, não cumpre o prazo, o município abre um processo administrativo simplificado para a retomada desse túmulo. Uma vez finalizado e a pessoa não se regularizou, daí esse túmulo retomado é demolido, né? E depois é vendido para uma outra família. André, na questão social, existe aqui em Santa Cruz do Rio Pardo aquela pessoa, na hora do sepultamento, familiares não têm condições. E quando acontece, qual é o posicionamento da prefeitura através do cemitério?
Na questão do sepultamento tem a gaveta assistencial, né? E também na questão do funeral tem o auxílio funeral. O auxílio funeral já é mais tratado diretamente com a Secretaria de Assistência Social, né? Daí a funerária faz um pré-cadastro ali, um requerimento junto à funerária, né? Quem está atendendo o município hoje a respeito do auxílio funeral é mais a funerária Santa Cruz. Daí ele atende a família, daí faz todo o histórico ali, daí ele encaminha esse requerimento para a assistente social. Daí a assistente social, no caso do auxílio, vai e faz a verificação social na residência do familiar. E do mesmo modo ocorre na gaveta assistencial, né? O município hoje ele isenta na questão do sepultamento assistencial 100% somente no caso de indigente. Ainda assim, no caso daí o município dá isenção da gaveta assistencial, mas daí a família ainda tem que arcar com a taxa de sepultamento. Por quanto tempo os restos mortais da pessoa acaba ficando? 3 anos, Dário. Daí fica durante 3 anos. Daí esses 3 anos é o necessário ali para a família se organizar, né? E fazer a aquisição do túmulo, reclamar os restos mortais para ser transferido para o túmulo adquirido. Caso contrário? Caso contrário, daí uma vez transcorrido esse prazo de 3 anos, se o município necessitar de utilizar novamente a gaveta, né? Daí faz a exumação e transfere os restos mortais para o ossuário. Muito bem, para quem chegou agora, estamos ao vivo, 13h11, convidado de hoje no jornal Giro de Notícias é o André Alves, ele que é o administrador de cemitérios aqui de Santa Cruz, administra o cemitério da cidade, também dos distritos de Sodré e Caporanga. Estamos falando sobre a programação para o feriado de finados amanhã em todo o Brasil. Algumas perguntas já chegando, André, perguntam sobre transporte público, se amanhã funciona. Você tem essa informação? Sim, conforme já foi noticiado também Sim. no Instagram do município, no Facebook, né? Daí vai ter 2 linhas diretas, né? Da Vila Saul e da estação diretamente pro cemitério. Perfeito, então funciona com 2 linhas direto para o cemitério. Outra pergunta aqui sobre Feira da Lua, se iriam antecipar para amanhã. Eu tenho informação que vai ser normal, eu até chequei aqui, ó, já chegou a pergunta. Antecipar para hoje, né? Seria. Perdão, antecipar para hoje. Tá marcado para amanhã mesmo, a Feira da Lua, não será antecipada para hoje. Obrigado pela correção aí, Dário, e já respondendo aqui a nossa audiência. Tem uma manifestação do ouvinte. Diego, pergunte ao André, por que não colocam serpentinas nos muros? Ele disse que estava lavando o túmulo de familiares e havia pessoas pulando o muro do cemitério. É a questão da segurança que sempre volta à baila. Ainda estamos naquele impasse do monitoramento, é uma questão de licitação, não depende de vocês do cemitério, mas medidas paliativas como essa, serpentina no muro, caquinho, ajuda ou não, na sua opinião, André? Eu acredito que inibe, né? Sim. Não vai proteger 100%, mas vai inibir ali de algumas pessoas pularem. Daí tanto é que a gente também colocou no orçamento para o ano que vem fazer o levantamento do muro e colocar essa cerca serpentina, né? Muito você, bem. como administrador de cemitério, de que maneira você analisa o monitoramento? Hoje é necessário esse monitoramento interno, principalmente no cemitério. Até onde cobre o monitoramento dentro do cemitério? Essas medidas de segurança, ela sempre é aquela questão para inibir mesmo, Dário. Ela ajuda bastante, né? Daí a gente previa ali a colocação de mais algumas câmeras, a gente reforçou bastante a segurança ali, monitoramento, alarme, sensores externos ali em torno da administração e do velório, né? E ajudou bastante. É bastante importante nesse sentido, né? Hoje está funcionando ou não? Hoje não, né? Não. A programação de missas para amanhã, como é que vai ser? Daí a gente, o cemitério vai ter, na capela vai ser 5 missas, né? 5 horários, 7 horas, 9 horas, 11 horas, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Repete pra gente os horários das missas. 7 horas da manhã, sim. 9 horas, 11 horas, 3 horas e 5 horas da tarde. Certo. Cada missa é organizada por uma paróquia. Isso. A primeira missa é com São José.
a São José, depois a São Benedito, às 3 horas é o Santuário Nossa Senhora de Fátima, depois às 3 horas a Santo Antônio. Santo Antônio e depois a São Sebastião finalizando. Somente inverter na A primeira organizar a paróquia de São José às 7, depois às 9 paróquia São Sebastião, às 11 Santuário Nossa Senhora de Fátima, às 15 horas paróquia Santo Antônio de Pádua e finaliza às 17 horas com a paróquia São Benedito. Programação enviada pelo Padre Marco. Muito bem, Dário, mais alguma pergunta ao convidado? Em relação a finados, não, Diego. Tá tudo tranquilo, enfim, a movimentação, né? Tudo preparado, a não ser outro assunto referente à pasta dele. Então, você tem alguma outra pergunta? Não, da minha parte, não. Então, beleza. André, mais algum assunto, alguma orientação? A quem estiver indo hoje e principalmente amanhã no cemitério, fique à vontade para suas considerações finais. Para finalizar, né, reforçar novamente a respeito dos visitantes, tomar cuidado com a dengue. Tá esse período de chuva, calor, né? Então é um nicho ali para proliferação do mosquito, né? Da dengue, do Aedes aegypti e do chikungunya, né? Tem esses 3 aí que faz um estrago danado na população. E pedir pro pessoal prestar bastante atenção a respeito, porque daí com esse período de chuva, calor, tem às vezes acaba depositando flores ali, ou alguma coroa, tem questão de escorpião, às vezes, que fica debaixo desses locais, né? É mais ou menos isso que teria para dizer mesmo. Muito bem. Em relação aos distritos, algum recado específico ou não? O distrito, como são cemitérios menores, né? Tem o seu fluxo de visitação, mas daí ele é controlado mais pela subprefeita Letícia, no caso de Caporanga, e no caso de Sodré, o subprefeito Terceliano. Então, beleza. Conversamos com o André Alves, administrador de cemitérios aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado pela entrevista, sucesso, boa sorte no trabalho aí. Obrigado, Diego. Obrigado, Dário. Obrigado, ouvintes da 104. Valeu, André. Confirmando, hora certa, 13h16. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos tentar um bate-papo ao vivo com o ator Beto Manhani. Ele que estreia essa semana o espetáculo Pança, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Vai bater um papo conosco direto da capital por telefone. Claro, vamos falar das mobilizações, protestos, paralisações que tomam conta de vários estados do país. Vamos trazer as informações da nossa região. Como é que está a situação aqui próximo a Santa Cruz, próximo a outros municípios da nossa região. Tudo isso logo após um rápido intervalo. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering você confere opções exclusivas